Bom dia, turma. Vamos iniciar aí as aulas 13 e 14, página 94, caderno 2, porcentagem, variações sucessivas. Bom, coloquei a foto aí, né, dessa página 94 para vocês, para mostrar a diferença, né, que a gente tem da fórmula que está na apostila de vocês e a fórmula do jeito que eu gosto de utilizar. É uma questão de memorização que fica mais fácil, porque ela já foi vista por vocês deste tipo, neste formato, já no ano passado. E para que vocês não estranhem do jeito que ela está aqui, pois é a mesma coisa, né? Então, nós temos a aplicação dela com o sinal de mais, quando a gente tem acréscimo, e com o sinal de menos, quando a gente tem redução, certo? O M é de montante. O montante nós sabemos que é o valor do principal, que é o capital ou principal, né? O total que a gente tem inicialmente, acrescido dos juros ou do desconto, certo? O I representa o 100%, que é tudo que você tem, que é o seu capital, que é o seu principal. O I é a taxa, né? Sempre lembrando que nós temos que colocar aqui em forma numérica, em forma de número decimal. Não adianta pegar o símbolo de porcentagem e trazer para cá. 5%, você não vai colocar aqui 5%. Se for 5%, você vai colocar 5 dividido por 100, que dá 0,05. Então vai vir para cá 0,05. E o N que representa o período. E, lembrando mais uma coisa, o período tem que corresponder sempre à taxa, certo? A unidade da taxa. Então, se a unidade da taxa for mensal, o período tem que ser mensal. Se a taxa for anual, o período tem que ser anual. Os dois têm que se combinar, certo? Aqui na apostila de vocês tem o exemplo com menos e tem o exemplo com mais, mas basicamente é isso aqui que nós vamos utilizar. Bom, um exercício simples já, né, para que a gente veja a aplicação desta fórmula, né? Ele já está todo montado aí. Então, imagine um capital de R$ 8.000. Então, R$ 8.000 vai no lugar aqui do capital, né, do C ou do P, que é o principal. O 1, que sempre entra na fórmula, porque é o 100% do que nós temos. E aqui está a taxa já na sua forma decimal. Então, 1,2%, 1,2 dividido por 100 dá 0,012 ao mês, a taxa ao mês, e aqui está falando de um período de 6 meses. Então, corresponde 6 meses ao mês. Então, aqui no lugar do N vai o número 6. A ordem das operações a gente vai fazer sempre do mesmo jeito. Primeiro que está dentro do parênteses, somar ou subtrair, depende do cálculo, certo? Nesse caso é somar 1,012. Depois a gente faz a potenciação, 1,012 elevado a 6, que deu 1,074. E por último a gente multiplica pelo valor do capital do principal aí, e aí a gente chega na resposta. Então isso aqui já é o montante é 8.593,55. Tá, professor, mas e se pedir só os juros? Se pedir só o juro é a diferença do montante com o capital, né? Diferente da fórmula de juros simples, que a gente encontra o valor do juro já separadamente, aqui a gente encontra um montante, e se eu quiser saber o valor do juro, né, o quanto rendeu aí essa aplicação, eu vou fazer a diferença entre o montante e o valor do capital. E assim eu descubro quanto que é o juro. Bom, agora sim, agora nós temos dois exercícios de um nível bem bacana. Se vocês seguiram a trilha certinho do que foi orientado, né, vocês passaram pelo material primeiro antes de chegar aqui nessa explicação, e aí vocês já viram que é um exercício bem bacana, que é um exercício que nós vamos utilizar a fórmula com o sinal de mais entre 1 do 100% e a taxa. E aqui
o segundo exemplo, esse um pouco mais difícil ainda, mais desafiador ainda, um exercício de um nível bem bacana, que a gente vai separar, né, em duas etapas aí. Na primeira etapa, né, 10% a cada minuto durante os 2 primeiros minutos e depois 5% nos últimos 2 minutos, para a gente descobrir quanto que era a temperatura inicial, certo? Então vamos ver como que deveria ser a resolução. Bom, deixei ali para vocês pensarem um pouquinho, mais uma vez a fórmula para vocês irem memorizando. Então vamos lá para a resolução do exercício 1. Então, primeiro a montagem, certo? Montante, 20.000, 1 mais, porque era acréscimo que ele queria, né, de acesso, de 5%, 5 sobre 100, 0,05, elevado a 12, porque o período era de 1 ano. Tá. Primeiro, somo o que está dentro do parênteses, 1,05 elevado a 12. Isso aqui foi dado no exercício, né? Ele falou assim, ó, substitua lá, dado que 1,05 elevado a 12 é igual a 1,08. Bom, e aí no final é só multiplicar. Então, nós teríamos que chegar no final, né, se eles cumprissem a meta que foi estipulada de 20.000 acessos, eles conseguiriam 36.000 acessos no final do período estipulado. Bom, esse aqui é o seguinte, ó, eu vou chamar de T1 a temperatura do primeiro momento, dos 2 primeiros minutos, certo? E TI é a temperatura inicial, que é o que nós queremos encontrar. Então, passou 2 minutos, depois passou mais 2 minutos, lá completando os 4 minutos. E aí ele pedia assim, qual era a temperatura inicial, né, quando o ar-condicionado for ligado. Então, o T1 é o primeiro período, os 2 primeiros minutos. Nos 2 primeiros minutos, a taxa era de 10%, então dá 0,1 elevado a os 2 primeiros minutos. 1 menos 0,1 dá 0,9. 0,9 elevado ao quadrado dá 0,81, ou seja, a temperatura do primeiro período, dos 2 primeiros minutos, ela é 0,81 da temperatura inicial, que é a nossa incógnita, que é o que a gente quer encontrar, certo? A temperatura inicial. Bom, vamos lá para a temperatura final, que é a temperatura do segundo período, que são os últimos 2 minutos. Então, a temperatura final que nós vamos chegar, ela tem que ser igual a, depende da temperatura do primeiro período, certo? Depende da temperatura do primeiro período. 1 menos, nesses 2 minutos, eram 5% só. Então, 5 dividido por 100, 0,05, elevado ao quadrado, porque eram mais 2 minutos. Vou substituir o valor que a gente já tem do T1. Então, eu sei que o T1 é 0,85 Ti. Então, eu substituí o T1 por 0,85 Ti. Fiz a subtração aqui, 0,95 elevado ao quadrado. O exercício diz para a gente utilizar esse valor como 0,9. Aqui, número com número, eu posso multiplicar. 0,81 vezes 0,9, 0,729. Como é o TI que eu quero encontrar, eu vou passar o 0,729 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 22 dividido por 0,729, que nós chegamos à temperatura inicial de aproximadamente 30 graus. Daria 30,1 alguma coisa. No próprio enunciado está dizendo que aproximadamente, certo? 30 graus. Este era o exemplo 2, bem bacana, bem legal, bem desafiador aí. Bom, a orientação de estudo está aí para vocês. Nós vamos fazer os exercícios da apostila, né, que são 4, vai do 1 ao 4, e a tarefa mínima na plataforma Plural das aulas 13 e 14. Beleza? A gente se vê aí na live daqui a pouco para tirar as dúvidas.